Oi, hoje a gente vai mergulhar num dos documentos mais importantes do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Mas olha, essa lei não é só um monte de regra, não. Ela é um verdadeiro marco, um divisor de águas que mudou completamente o jeito que a sociedade brasileira enxerga e protege suas crianças e seus jovens. Vamos entender como isso funciona? E para começar, vamos pensar um pouquinho sobre esse verso que é muito forte do autor Emerson Freitas. Ele resume perfeitamente o espírito do ECA, sabe? É um chamado para o respeito, para a proteção, é um lembrete de que, por trás de cada artigo da lei, tem uma vida jovem que precisa de cuidado. Então, a criação do ECA foi uma mudança gigantesca, uma verdadeira virada de chave no pensamento do país, tanto no direito quanto na sociedade. Vamos entender que transformação foi essa. Antes do ECA, a lei olhava para as crianças e adolescentes, principalmente os mais vulneráveis, quase como um problema que precisava ser administrado. A gente chamava isso de situação irregular. O Estatuto simplesmente quebra com essa ideia. Ele chega e diz: olha, crianças e adolescentes não são objetos, mas sim sujeitos de direitos. Quer dizer, são cidadãos completos que merecem toda a proteção e dignidade. Tá, mas para quem exatamente essa lei vale? O artigo 2º é bem direto. Ele define como criança quem tem até 12 anos incompletos, e adolescente é a galera que está ali entre 12 e 18 anos. Essa definição é super importante para a gente poder aplicar todos os direitos que vêm a seguir. Agora vamos para o coração do Estatuto, que já aparece logo no primeiro artigo, a ideia de proteção integral. E o que isso quer dizer? Significa que a proteção não pode ser pela metade, não pode ser condicional. Ela tem que cobrir todos os aspectos do desenvolvimento: o físico, o mental, o moral, o espiritual e o social. É o pacote completo. E para garantir que essa tal de proteção integral realmente aconteça, o artigo 4º estabelece a prioridade absoluta. Mas isso não é só uma frase bonita. A lei detalha o que isso significa na prática. É ter a preferência para receber socorro, passar na frente no atendimento em serviços públicos, ser a prioridade na hora de criar políticas sociais e, muito importante, receber uma fatia privilegiada dos recursos públicos. Com esses princípios bem estabelecidos, vamos dar uma olhada agora nos direitos fundamentais que o ECA garante. Eles são tipo os pilares que sustentam toda essa estrutura de proteção que a gente está falando. O primeiro e mais básico de todos, claro, é o direito à vida e à saúde. O artigo 7º é bem claro. O Estado precisa criar políticas públicas para garantir que o nascimento e o desenvolvimento aconteçam de forma saudável, com condições dignas de existência. E essa garantia se mostra de formas bem concretas. O ECA assegura desde um pré- e pós-natal completo para gestantes, como diz o artigo 8º, até vacinação obrigatória. Também garante acesso de graça a remédios e outras tecnologias. E olha que fundamental, dá apoio psicológico para as mães, reconhecendo que a saúde mental nesse processo todo é crucial. Outro pilar fundamental é o direito de ser criado e educado dentro da sua família. O artigo 19 deixa claro que a convivência em família e na comunidade é essencial para o desenvolvimento de qualquer criança ou adolescente. Ficar numa instituição, tipo um abrigo, é sempre a última opção, nunca a regra. O Estatuto também define o que ele entende por família. A família natural é aquela mais tradicional, formada pelos pais e seus filhos. Já a família extensa é mais ampla, incluindo parentes próximos com que a criança já tem um vínculo de afeto, como os avós, tios, primos. Mas e quando não dá para ficar na família natural ou na extensa? Aí, a lei prevê a colocação numa família substituta. E existem 3 jeitos disso acontecer: a guarda, que regulariza uma situação que já existe; a tutela, que acontece quando os pais não estão presentes; e a adoção, que é a mais definitiva, criando um laço de filho para sempre. Agora vem uma pergunta super importante: de quem é a responsabilidade de garantir que tudo isso aconteça? A resposta do ECA é bem clara e envolve todo mundo. Esse trecho do artigo 4º é um dos mais poderosos do Estatuto. Ele diz que a responsabilidade não é só dos pais e nem só do governo. É um dever que a gente compartilha: família, comunidade, sociedade e poder público. É um compromisso de todos nós. A gente pode até imaginar isso como 3 grandes pilares que têm que funcionar juntos. A família é a base. A comunidade e a sociedade dão o suporte e ficam de olho. E o governo tem a obrigação de criar e executar as políticas que a gente precisa. Nenhum desses pilares se sustenta sozinho. E essa responsabilidade é para ontem, sabe? O artigo 70 diz que é dever de todos prevenir que uma violação sequer aconteça.
não é só para apagar o incêndio depois que o fogo começou, mas para criar um ambiente seguro onde os direitos sejam respeitados desde o início. No fim das contas, como o autor da obra que a gente usou de base descreve, o ECA é muito mais que um texto de lei. Ele funciona como uma bússola, um instrumento que precisa guiar todas as nossas atitudes, nossas decisões e nossas políticas quando o assunto é infância e juventude. E é com essa reflexão que a gente termina. O Estatuto nos dá a direção, nos aponta o norte. A questão que fica para cada um de nós é: como que a gente pode, no nosso dia a dia, usar essa bússola para atravessar os desafios e construir um futuro onde cada criança e cada adolescente seja de fato protegido?